Salve para você que está acompanhando a nossa web rádio Estúdio 86. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz com essa possibilidade de continuidade do nosso projeto aqui da rádio. Você está acostumado a ouvir a gente em rádio, né, em áudio só. A gente teve a possibilidade, através da lei Aldir Blanc, de conseguir fazer uma produção um pouco mais elaborada, com vídeo, chamando mais convidados ainda, agregando mais DJs e mais pessoas às nossas rodas de conversa, certo? Então eu estou muito feliz hoje. Eu estou aqui para receber uma pessoa que vai me acompanhar nesse processo aí com dos mais próximos 3 episódios, com mais 3 temas muito relevantes para a nossa cidade de Mauá e região do ABC, né? Mas hoje ela é o alvo principal da nossa conversa e a área de trabalho dela, a área de atuação. Sem mais delongas, eu vou apresentar ela aqui, tem um releasezinho aqui de leve. Carla Salles Costa, 28 anos, moradora da cidade de Mauá, turismóloga e especialista em projetos culturais e eventos pela USP. Criadora de semente criativa e sustentável, consultoria de soluções e negócios e projetos de turismo e cultura. Apoiadora dos movimentos culturais, Bloco Afroafirmativo Expresso dos Baianistas de Santo André. E além daqui de Mauá, os dois saraus, Sarau do Tapete e Sarau Roots. Além do Comitê Popular de Cultura, né, o CPC, uma atividade muito importante aqui na cidade. Né. Ela é admiradora e agente de fomento de todas as linguagens e caminhos das expressões artísticas. Né. E turismóloga. Né. A gente vai falar um pouquinho de turismo, vai falar um pouco de cultura e arte, o que engloba, o que tem a ver, o que não tem a ver, certo? Seja bem-vinda, minha querida. Valeu, Estamos Tite. juntos nesse episódio e nos próximos. Salve, galera. Vamos junto. Vamos que vamos. Vamos aí. Então fala pra mim, Carlinhão. Bora. Separei uma primeira pergunta aqui, né? O que é, né, o turismo? E o que você entende do turismo, né, a partir dessa sua trajetória profissional aí? Pode crer. O turismo, de fora da perspectiva técnica, é a movimentação do indivíduo de um ponto ao outro, de um lugar ao outro, que de uma forma que ele pernoite, que ele passe mais de 24 horas. Para se constituir turismo, é necessário pernoitar. Se não pernoitou, você fez um passeio. Você fez um... É um passeio. Certo. Para se caracterizar turismo, é necessário a pernoite, né? Que você durma em um outro ponto. Aí sim é o caracterizado turismo. O turismo na minha vida, Renan, é a minha forma de enxergar o mundo mesmo. Me trouxe isso, né? Me trouxe a necessidade, foi a atividade, o campo de estudo que me trouxe o entendimento do quanto a gente precisa se conectar como um todo, contemplar o todo e valorizar o todo. E é uma atividade econômica, muito olhado como uma atividade econômica, mas principalmente é a atividade econômica que dialoga diretamente com a cultura, com a memória, com o patrimônio, com o meio ambiente, com a preservação, com a continuidade, com o amanhã, com a valorização. Então é um campo de estudo que, do ponto de vista científico, é um campo que estuda essas relações, né, de espaços, as relações geográficas. O que tem de bioma, o que se valoriza, o que é necessário para se manter uma área de manancial, que é o que a gente tem de realidade. Por exemplo, aqui no ABC, uma área de manancial que atravessa as cidades e que boa parte dela já não é mais tão preservada e parte dela a gente tem parque estadual no caminho de Paranapiacaba, a gente tem Paranapiacaba. Então o turismo é uma atividade econômica, um campo da ciência, um campo de pesquisa que permite que se olhe para o todo. Porque o turismo faz com que uma cidade tenha mais acessibilidade. A partir do momento que uma cidade é turística, a calçada dessa cidade é melhor, ela tem mais acesso. Então é uma atividade que tem um potencial de desenvolvimento muito grande dos espaços e de valorização de memória, de valorização cultural, de preservação cultural. E essa é a minha paixão pelo campo do turismo. E o lado mercadológico é o lado da estrutura de como o turismo é trabalhado, assim, dentro da realidade do capitalismo. A gente
não olha para o turismo dentro dessa forma que a gente está conversando agora, do que eu estou falando para você, né? Que é um campo econômico que desenvolve socialmente e humanamente quando bem trabalhado, né? Quando não trabalhado de uma forma de exploração, quando não se tem um controle da capacidade de carga de uma trilha, por exemplo, mas essa trilha é uma trilha que movimenta dinheiro e que muitas pessoas procuram, se isso não se respeita, por quantos anos essa trilha vai existir? Então a atividade de turismo existe para trabalhar em conjunto com a área de meio ambiente e ir trazendo todas essas perspectivas de que tudo que nós temos no mundo, o mundo é para a gente peregrinar. Na realidade, a gente tem essa perspectiva de 24 horas pernoitou, mas a gente tem uma história de humanidade que é de peregrinação. Para se descobrir o conhecimento, a sabedoria, vem do deslocamento. O turismo é se deslocar para conhecer. E é uma atividade que tem verdadeiramente essa potência de desenvolvimento. Muito, muito interessante você falar. Eu lembro que uma vez a gente conversou, a gente estava falando sobre cultura, né? E a gente falava que as artes resumia muito o que era cultura, né? Para as pessoas, assim. Falava de cultura, a pessoa pensa em artes, né? E o turismo era um ótimo exemplo de como ilustrar para as pessoas a cultura. Porque talvez o turismo ele represente mais o que seja cultura do que artes. Porque o turismo é as artes, é a culinária, é a história da região, a geografia da região, a experiência de habitat lá. Não, você tem que passar um tempo lá, você tem que se alimentar com a comida típica, consumir a arte local, né, no caso. Caminha junto, É, mas o turismo também existe como produto, né? como Então produto. existe a realidade de você viver o turismo, fazer a prática do turismo, viajar, por exemplo, mas não dialogar tanto com essa realidade cultural. Se você vai para um resort, se você vai para um navio, então depende do produto do formato do turismo É, que a é, pessoa escolha, que a pessoa está escolhendo fazer, assim. Mas a cultura e o turismo caminham muito junto, porque a cultura que existe permite que exista movimentação de turismo. São essas coisas, a gastronomia, o valor que o turismo agrega valor a essas coisas, né? A movimentação, etc. Mas a cultura existe, aí o turismo existe. Que as pessoas vão se deslocar pela gastronomia, pela dança, etc. Não o turismo existe que vai promover e vai isso. promover a O cultura. turismo vai ajudar a divulgar e consumir isso, mas isso tem que ser uma O predisposição. turismo que eu, como pesquisadora da área, como uma pessoa, como uma turismóloga, o turismo que eu olho é esse, né? Que vai olhar para o que existe e trabalhá-lo, potencializá-lo, respeitá-lo e fomentar dentro do que é necessário para que isso exista mesmo da forma que é, né? Pra gente promover o natural, mas a gente hoje já tem a realidade de turismo de praias artificiais, né? O dinheiro pode construir paraísos. Então, tem todas essas realidades. Como um parque de diversões. A Disney é um turismo construído, um turismo pensado. Orlando, que é onde a Disney está, é um local onde tem muita movimentação de compra, de venda de produtos internacionais e mais a Disney, que é um produto pensado, construído. Então, tem essa possibilidade também do turismo ser trabalhado não especificamente a partir do que já existe, né? Pode-se sim criar. E cria-se circuitos, cria-se diversas possibilidades. Festivais, né? Festivais, porque também é essa questão, o turismo abarca tanta coisa, é um ciclo tão grande que, né, verdadeiramente é uma teia. Todos estarem conectados para receber bem, para acolher.
É uma organização para acolher, para promover um bom momento de lazer, uma boa experiência. Então, é possível se construir sim coisas, olhar para os lugares e pensar assim. Imagina aqui na cidade de Mauá, não necessariamente propriamente um turismo daquela perspectiva que eu trouxe de pernoite, mas na perspectiva de lazer, de promoção de lazer, de deslocar-se para o lazer. Imagina um expresso que seja o ônibus daqui da cidade, que de final de semana faça um expresso que passa pelos parques da cidade, que vai da Gruta, vem para o centro, vai para o Guapituba, para o Parque do Guapituba, sabe? E promove uma movimentação na cidade de que muitas vezes as pessoas, quem já foi no Parque do Guapituba, por exemplo, na cidade, morador da cidade. Então tem muitas coisas que caminham junto com o turismo, o esporte, o lazer, a cultura. Então, quando se pensa nessa área, é uma área que ela não se constrói sozinha. É verdadeiramente um pensar coletivo, né? Em todos os aspectos. Existem várias predisposições ali para acontecer, e por outro lado você consegue fabricar as predisposições através de dinheiro, né? E cria uma nova experiência, né? Sim. Você falou para mim, né, sobre a parte mercadológica, porque se não tiver essa maneira de sustentabilidade financeira também não vai acontecer, né? Mas a gente consegue compreender o quê? Que até certo ponto, porque depois começa a atrapalhar no sentido de sujar uma trilha ou de padronizar a experiência. Por exemplo, você ficar no mesmo tipo de hotel ou ter o mesmo tipo de culinária em qualquer lugar do país. Eu vou lá pro Nordeste, eu vou pro Sul e eu vou ter uma experiência relativamente padronizada e que é confortável, luxuosa, que vale a pena também, mas que talvez não traduza tanto como é que é tanto o conceito de cultura no turismo, né? Tanto fazer as pessoas se aculturarem com alimentação, vestimento, etc. no local, né? Então o dinheiro até certo ponto atrapalha. Por exemplo, essas grandes empresas que oferecem um pacote já até com os passeios predispostos e meio que, claro, né? Ao mesmo tempo que consegue trazer uma experiência muito bacana para a pessoa que vai, talvez tenha uma limitância que a pessoa não teve teria mais opções, né? Teria mais outras maneiras, né? Se não fosse a padronização ali, né? Sim, a construção dessas coisas vem de várias realidades, né? Porque, por exemplo, os pacotes de turismo passaram a existir porque era a forma mais democrática de se conseguir negociar, viabilizar esses deslocamentos. Já em grupo, né? Quase fechados. Comprando mais, sendo coisas mais fechadas. Então, por uma construção, para o Brasil, que é um país que reúne tanta beleza, tanto recurso natural, tão grande. Imagina para um brasileiro conhecer o país inteiro. Como é possível? A gente sabe que é muito caro para você se deslocar, para você, enquanto brasileiro, conhecer todos os estados. Quantos estados você conhece? Olha, minha experiência de estados, conheci Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e é isso aí. De Minas até Pernambuco, conheci, né? E Paraná já foi? nunca fui pro sul, em nenhum local. O lugar mais sul que eu fui do Brasil foi Peruíbe. E são essas realidades, sabe? De que a gente tem um país abundante e que para nós, que nem hoje a gente aqui conversando sobre cultura, mas a realidade é que, assim, muito da cultura brasileira eu não tenho acesso. Tem acesso, né? Muito, tenho muito do Brasil que eu não tenho acesso. Mesmo sendo turismóloga, mesmo pesquisando, etc. Mas você não tem acesso. A muitas coisas você tem acesso hoje, com o tempo que a gente vive, por exemplo, virtualmente. Mas para se democratizar a viagem, se iniciou com essa construção, né, de pacote. Essa realidade de pacotes também teve a potencialidade de moldar o comportamento social,
que também seria o pacote ser aquela segurança, data que vai, data que volta, passeio certinho, tal. A pessoa se sente segura para fazer um deslocamento. Se sente segura para se fazer esse deslocamento e durante muito tempo esse foi um dos formatos mais procurados pelo comportamento de compra de turismo no Brasil. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, é muito diferente, né? Tudo está no celular. O pacote continua existindo, mas também existe a Booking, a Decolar, o próprio site de um hotel, de uma pousada, o aplicativo de um próprio site de uma pousada. Então, hoje, já se abre a perspectiva de cada indivíduo conseguir programar melhor as suas experiências de viagem, né? E domar um pouco mais o próprio itinerário. Exato. Então a gente passa por essa transformação também, porque hoje tem uma infinidade de sites que filtram os melhores preços, tem uma infinidade de modalidades de forma de hospedagem. Hoje aluga-se o sofá, existe a modalidade de hostel, existe a possibilidade de compartilhar quartos. Existem os campings, existe uma infinidade de formas de se hospedar e se deslocar também, né? De se deslocar também. Hoje tem carona de BlaBlaCar, tem ônibus mais baratos, tem tanta coisa que permite que essa realidade se aproxime mais. Mas mesmo assim a gente vive numa sociedade que ainda tem a necessidade de compreender melhor os direitos culturais, os direitos de lazer, os direitos de descanso, de ócio, de muitas coisas, né? A gente é uma sociedade trabalhadora. Sem tempo e sem disposição e sem dinheiro para conseguir. E a construção de deslocamento muito passa também por esse período do luxo, né? Então, muitas pessoas que trabalham esperam aquele momento de férias para ir para um resort, às vezes não para conviver e viver um novo lugar, né? E vem muito da nossa realidade, do tempo de sobrecarga, da forma de compensação de consumo, que é o comportamento social. Mas até dentro dessa... mesmo, por exemplo, para mim, tendo experiência de trabalho em operadora de turismo, nunca foi o meu perfil de viagem. Então, mesmo trabalhando desta forma, o meu perfil de viagem é Airbnb, pegar uma casa onde você tem uma convivência, onde você vai viver mais como um local. Essa é uma forma que eu me sinto mais confortável. Já acampamento eu gosto também, mas eu já vivo um tempo que eu gosto também mais do conforto. Então as casas, essas coisas de hostel e casas já me atraem mais. Então é um mercado, é um campo. Quando você olha para o turismo da perspectiva de ciência, é encantador, porque são esses links. É você ter a possibilidade de pensar o plural, a construção plural, o diverso, a valorização de todos, o espaço de todos, o lugar de todos. E da perspectiva mercadológica, você consegue olhar para a realidade do mundo hoje, que oferece uma variedade, uma infinidade de possibilidades. Isso que a gente... Falando assim de turismo de lazer, e tem a realidade corporativa, quanto que não se desloca por negócios. São Paulo tem ocupação. Turismo, né? Exato, existem nichos do turismo que mantêm e movimentam muito a economia. Em São Paulo, o turismo corporativo, que é o turismo de negócios, é fundamental. Fundamental para a economia da cidade de São Paulo, que passa ocupada a semana inteira, de segunda a sexta, os hotéis lotados de executivos. E a nossa região aqui das 7 cidades, a nossa região do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, os hotéis dessa região já recebem também, não agora no tempo de pandemia que o fluxo é outro, mas já atendem o que não cabe em São Paulo. Já é a realidade do ABC.
Então, a movimentação por negócios é uma realidade muito grande. E a movimentação por negócios tem tanto a possibilidade de hospedagem em hotéis, como também flats. Tem muito essa movimentação do mercado de flats. E são muitas realidades dentro do turismo intercâmbio, que é um campo que eu também já atuei com o turismo, que você percebe o quanto você lida com essa realidade do sonho. Trabalhando com turismo nacional, eu conseguia entender que, porque trabalhar com turismo é isso, é você viver as experiências, né? Você trabalhar com as intenções, com o imaginário da pessoa. Porque quando uma pessoa vai para algum lugar, ela tem um imaginário, uma expectativa. Quando se comercializa isso, você lida com isso. E e no aspecto do intercâmbio, isso abarca muito mais coisas. Abarca questões de desenvolvimento de vida, de estudo, de perspectivas em outro país, de estudo, de necessidade de orientação, de cartas, de como se apresentar para uma escola. Então, são tantos mercados dentro do turismo, e na minha atuação, por exemplo, já atuei com recreação. A recreação está dentro do turismo. Tipo, você olhar para a realidade da criança, do adulto, do lazer, da diversão coletiva. O que fazer com um grupo de adultos entre 30 e 50 anos em um espaço coletivo? Criar o próprio entretenimento. Né? O que é possível criar para entretê-los? O que é possível criar para entreter crianças de 0 a 4 anos? O que é possível criar? Então, dentro dessa atividade, do campo do turismo, é a área que olha para o bem-estar da perspectiva de lazer, da perspectiva de realização, da perspectiva de deslocamento, de direito cultural, de direito ao conhecimento, sabedoria. O resumo ensina um pouco a gente a desfrutar, né, da vida e não ser só trabalho, né? Até quando você fala uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, achei interessantíssimo, sobre esse turismo de trabalho, né? De negócios. De negócios, né? Pô, é uma maneira de abater um pouco a pressão profissional, né? Eu gostei, achei muito interessante, você ilustrou bastante algumas maneiras, né, clássicas da nossa própria região, né? Você já até trouxe para a nossa região Sim. o papo sobre esses turismos de São Paulo, né? E do Brasil, né? A gente vai fazer uma pausa agora. Sim. E depois a gente volta falando um pouco mais da região mesmo, de Mauá, das movimentações culturais daqui e no que as próprias movimentações agregam para o turismo local, certo? Segue os recadinhos aí. Salve, salve, galera! Eu sou Carla Salles. Tô chegando pra gente trocar uma ideia sobre a comunidade cultural da cidade de Mauá. A gente sempre vai falar a respeito de equipamentos culturais, espaços da cidade que merecem ser conhecidos pelos cidadãos da cidade de Mauá e toda a região do ABC. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Manacá Roots Bar. É um bar que existe há 3 anos aqui na cidade. Ele fica lá na Avenida Manacá, no número 1053. E é um espaço de múltipla funcionalidade, porque é um lava rápido, é um bar e também é um espaço cultural que oferece diversas atividades, desde eventos de reggae, eletrônico e semanalmente o Sarau Roots, que é um evento literário, cultural, que acontece todas as semanas às quintas-feiras, às 8 horas da noite, quando não estamos em períodos de pandemia, né? Mas trata-se de um espaço que todo morador da cidade de Mauá precisa conhecer, principalmente pela liberdade que é expressa naquele espaço. Não tem banheiro dividido por gênero, é um único banheiro, então é um espaço de total liberdade para pessoas de todos os gêneros. É um espaço que é ótimo para as crianças, que você vê a presença das crianças. Tem o jogo de pimbolim, tem fliperama, tem a estrutura de biblioteca com livros variados, infantis e adultos, diversos títulos, biblioteca comunitária.
tem também os instrumentos musicais que permitem a relação com a música ou um primeiro contato com o instrumento musical naquele espaço. Tem congas, tem bateria, tem caixa, pandeiro, diversos instrumentos musicais para as pessoas também se relacionarem, tocarem em grupos. Todo tipo de atmosfera que promove essa integração social, essa relação com o outro e a arte. Além dessas questões estruturais do espaço, é muito importante a gente olhar para a realidade de que na nossa cidade de Mauá, além dos equipamentos municipais que nós temos espaços privados que nos oferecem programações culturais. Esse é o caso do Manacá Roots Bar, que é um espaço que é privado, mas democratiza ações culturais gratuitamente. Então lá você vai conseguir ir a eventos de reggae, sound system, eventos de eletrônico. É possível também realizar ensaios abertos para quem realiza música ou dança também, porque tem espaço para isso. Lá já teve apresentações de dança. É um espaço verdadeiramente aberto para a multiplicidade da programação e para receber o artista independente da cidade com as suas propostas. Além da estrutura de Lava Rápido, dos serviços oferecidos no Lava Rápido, da estrutura de biblioteca, jogos e entretenimento e toda atividade cultural oferecida, o Manacá Roots Bar, ele além de ter o bar, também tem a coxinha, que é a pedida imperdível nesse espaço. O Manacá Roots Bar faz parte de um dos locais mais imperdíveis da comunidade cultural da cidade de Mauá. Não deixe de conhecer, apreciar e a gente se vê lá. Salve pra você que tá acompanhando aí mais um Quarta Livre Comunidade Cultural aí, certo? Essa temporada especial aí do Estúdio 86. Eu tô aqui pra divulgar o material aí, mídias físicas da comunidade cultural local, pessoal da região aí, muita coisa, muita música, muita pintura, certo? Eu vou começar com esse CDzinho aqui, ó. Esse CDzinho aqui, ó, dos parceiros do Triplex. Foi um grupo de hip hop aí da cidade de Mauá, atuaram em vários locais da região. Esse time é monstro aqui, todo mundo muito talentoso, todo mundo conhecido, né? Vale muito a pena apresentar o Triplex e esses três, né? Começando aqui com o Malfatti lá do Jardim Zaira Records, um estúdio lá do selo Jardim Zaira Records, estúdio que funciona lá no Jardim Zaira, já serviu de palco de ensaio de vários artistas da região, né? Muita gente conhece, são mais de 15, 20 anos aí, acho que é uns 20 anos já que ele atua lá. E todo mundo já ensaiou lá, né? Um cara que já prestou muito serviço aí para a comunidade artística e é muito talentoso. Atualmente ele faz um som com a galera do Nomad Orquestra. Monstro sagrado, cara. Muito, muito, muito talentoso e das antigas. Esse é o Red Lion, mano. Muita gente conheceu ele através do JZ Sound System, né? Ou do próprio grupo Triplex. Ele ficou bem conhecido na região com essas duas atividades aí. Tem uma carreira solo muito interessante, vale a pena pesquisar nas mídias. E por último, né? Praticamente dispensa a apresentação de DJ Voodoo, todo mundo conhece. Já tocou em vários lugares, várias apresentações, já fez parceria com muito MC, né? Qualquer baladinha aí que você conhece, já ouviu falar do ABC, com certeza ele já atuou por lá, né? Divulgar um CDzinho aqui do Bakimbuta também. Esse é o último álbum desse artista monstro aí, que também é um dinossauro da cidade, sei lá, deve ter uns 20 anos de carreira também. É o Não Sucumbar, muito bom esse CD. Ele já atua em vários locais aí, ele ajuda a organizar o Sarau Roots, ele também organiza o Rap Jazz. É uma potência da cidade aí, muita gente conhece, já trabalhou com muitas parcerias sociais, com atividades muito além da música, né? Vale a pena pesquisar o trabalho dele aí. Esse daqui dispensa apresentações total, né? Monkey Giant, conhecidíssimo na região, faz muito tempo que ele tá aí atuante no mercado musical e com muita produção de videoclipe, muito CD, tem parceria lá com a galera do QG Imperial. O cara realmente é um talento mesmo. Todo mundo conhece, o CDzinho de cima aí é um dubplay do Favela Life, né? E o de baixo é mais um CDzinho também dele aí, uma coletânea com vários artistas, né? Esse daqui é um cartãozinho, ó, um cartão de visita também, eu vou divulgar, do Daniel Maciel, mano. Monstro sagrado, roteirista, pesquisador, professor de cinema, tá precisando de um trabalho, tá precisando de uma consultoria, troca uma ideia com ele, cara. O cara faz uns roteiros maravilhosos aí, conhecidíssimo em todo o Brasil, né?
Ele trampa lá no Cave de São Bernardo do Campo e ele é uma potência aí também, aí vale muito a pena você conhecer o trabalho dele. Cartãozinho da MKV, produtora conhecidíssima na cidade aí, né? Fez muita produção em teatro, dança, música, né? Tem muitas produções culturais aí, ajuda os saraus da cidade, ajuda os movimentos culturais da cidade também, né? Além de fazer produções artísticas, produções de evento, né? E produções do programa Já Pra Casa, que é um programa de entrevista e música aí, que já contemplou vários artistas da região aí, mais de 40 episódios, dê uma olhada lá no YouTube, lá vale a pena. Esse é um cartãozinho do Roger Ramos, mais conhecido como Sugoi. O cara muito talentoso, trampa com arte plástica, trabalha com moda, trabalha com grafite, é professor, oficineiro, faz muitas atividades, né? Realmente uma potência da cidade, vale a pena conhecer o trabalho dele e conhecer as várias páginas que ele tem no Instagram, uma direcionada à moda, uma direcionada a artes plásticas e várias outras, né? Cartãozinho aqui da Fan House Studio Bar. Fan House Studio Bar é uma casa, né? Eu ia falar que é um estúdio, mas é mais do que um estúdio, é uma casa que acontece lá em Ribeirão Pires, serve de palco para muita banda, né? E inclusive a banda da própria casa lá, Punho de Maim, um abração para eles, uma banda de afropunk nervosa, cara, vocês têm que conhecer. E várias outras atividades, tatuagem, comida, cervejinha, vai tomar um refrigerante, vai comer uma porção, você vai fazer uma tatuagem, você vai consumir vários tipos de atividade artística, certo? Nessa casa aí, realmente vale a pena divulgar. Uns desenhos aqui que eu adoro do Plano B. Plano B todo mundo conhece, né? Quem não conhece o rosto dele, conhece as obras dele espalhadas pela cidade por aí. Ele realmente embeleza aí as nossas quebradas da cidade, faz muitas críticas sociais, faz muitas coisas artísticas na região, né? Além de grafite, ele também dá aula de grafite, ele dá aula de pintura, faz tela, também organiza atividades culturais na cidade aí. Conheça o Plano B também, um grande irmão aí, abraço pra ele, um parceiro particular meu. Então é isso, galera, prestigiem aí os artistas locais, muita gente talentosa. O interesse desse programa inteiro é fazer isso, divulgar os artistas, divulgar o material, divulgar atividades, fazer a gente consumir a nossa própria cultura, né? E se você tem algum material, manda pra gente aí, pra gente divulgar aí, pra gente conhecer também. Às vezes um pequeno adesivo, pronto, já é o suficiente pra divulgar um belo trabalho, né? Tamo juntos, segue a programação. Voltando de volta com o segundo bloco aí, vira os nossos recadinhos, certo? Agora a gente vai falar um pouco mais do turismo na região do ABC, especialmente Mauá, né, Carla? Eu sei que é um tema que você também queria falar, né? Que a gente conversou antes, e eu também estava muito afim de falar disso. Então fala pra gente aí, qual é a sua experiência aí, qual é a sua visão entre turismo e ABC? A minha relação com o turismo na ABC, eu tenho uma relação profissional, que eu trabalhei 2 anos na Prefeitura de Santo André, no Biro de Turismo. E foi nesses 2 anos trabalhando lá que eu consegui compreender as potências das 7 cidades, né? E na realidade, a nossa região é uma região que é o caminho do mar. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente estava conversando da perspectiva de negócios. A hotelaria da região do ABC já absorve o que já não cabe em São Paulo. E da perspectiva de lazer, a gente tem com destaque, né, a região do Riacho Grande, de São Bernardo, a região das represas, a região das nossas áreas verdes, né, das áreas ambientais, das nossas áreas de mananciais. De Santo André, a gente tem a Vila de Paranapiacaba, que é uma vila muito importante para a história do desenvolvimento do ciclo do café, que foi aonde foi o acampamento dos ferroviários que construíram essa ferrovia Santos Jundiaí, que foi importantíssima para o desenvolvimento da nossa região. Então, a região do ABC tem essa memória do trabalhador que construiu essa ferrovia, que foi importante para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. E é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque a gente que é morador da região, a gente percebe o quanto que isso não é destacado, o quanto que a gente, enquanto indivíduo da região do ABC, a gente não é empoderado dessas memórias, né? A gente não absorve
de uma forma como se assim, olha, Paranapiacaba é de todos nós, assim. É de Santo André, em território, mas para chegar, mesmo sendo de Santo André, precisa passar por 3 cidades para chegar lá. Então precisa passar por Mauá, precisa passar por Ribeirão, precisa passar por Rio Grande da Serra, para depois chegar, por exemplo, em Paranapiacaba. Então são coisas que se abrem, né, de possibilidade de circuitos, de possibilidades de realidades de destaque para tudo que tem de valor cultural e gastronômico aqui na região, né? Então, por exemplo, para muitas pessoas que às vezes passam direto para Paranapiacaba, não saber que a nascente do rio Tamanduateí está aqui em Mauá, na Gruta de Santa Luzia. Um lugar muito bacana de visitar. Exato, um parque que é muito bacana de se visitar, como você disse. Bonito demais, né? Então, são esses links, né, de história, de desenvolvimento da nossa região e principalmente olhando para os momentos atuais, para o contemporâneo, não sei se também é a minha realidade de envolvimento, né? Eu olho muito para nossa região como uma região para a gente olhar para circuitos culturais também, circuitos de batalhas. Muita batalha de Muita MC. batalha no ABC. Muito sarau também. Muito sarau. Então, são coisas que a gente sabe que esses movimentos são movimentos que têm esse potencial porque as pessoas se deslocam de outras cidades para estar nesses espaços, para conhecer esses espaços, vêm convidadas por nós, né, que somos da região, no Sarau Roots mesmo, eu conheci gente de Osasco, pessoas que são de outras regiões e que estiveram aqui por conhecerem a construção dessas atividades culturais que a gente tem de sarau na região, por exemplo. E eu olho dessa forma, né, para a nossa região, para a região do ABC. Eu acho que, do ponto de vista cultural, as 7 cidades têm expressividades que se conectam muito, seja na linguagem do teatro, seja na linguagem das artes de rua. Então, são expectativas, são perspectivas, né? Hoje a gente estava, quando você me apresentou, você falou sobre o CPC. Então, olha só, a gente é um grupo que é recente e agora a gente tem a possibilidade de se conhecer e dialogar sobre o que nós somos enquanto um corpo, né? Enquanto um corpo, o quanto que a gente tem de equipamento, todo mundo junto. Quanto que a gente tem quantos atores a gente tem, todo mundo junto. O que dá pra gente fazer todo mundo junto, né? Então, são esses olhares que estudar turismo me trouxe, assim, um olhar totalitário de como o todo, bem articulado, promove o desenvolvimento. E com todos querendo, né? Porque, por exemplo, eu aprendi na vivência de trabalho de turismo, quando estive em Paranapiacaba, por exemplo, o quanto que é difícil para uma comunidade se aproximar mesmo da relação com o turismo quando ela é sempre lembrada num mesmo período. Por exemplo, o Festival do Cambuci e Festival de Inverno. Então, é um espaço que as atividades de turismo acabam não se desenvolvendo com uma permanência de diversos motivos históricos que essa vila deve estar sendo visitada semanalmente, assim. Isso foi desenvolvido também, foi muito discutido e quando eu trabalhei lá em Santo André, foi quando se iniciou também o Expresso Turístico, que é uma realidade de diálogo do município de Santo André com o governo do estado para se construir também essa possibilidade de ter um expresso que saísse de São Paulo e fosse até a vila. Mas é um expresso que acontece, por exemplo, a cada 15 dias, que vai 100 pessoas de São Paulo. Já é alguma coisa? Já é alguma coisa. E aí a gente já vai vendo como que existe essa movimentação, mas quando uma comunidade se sente pertencente disso, ela também dissemina
também se constrói como um todo, né? Como... Paranapiacaba não precisaria, por exemplo, os empreendedores de Paranapiacaba unidos, eles não precisariam, por exemplo, tanto da prefeitura ou de um expresso turístico para terem coisas que levassem pessoas até lá. Como a gente tem os recursos naturais, que são as trilhas, que hoje mais atraem pessoas para aquela região. Mas tem a parte histórica da vila. Muito rica, né? Muito rica. Tem o apelo também das lendas da região, que é essa parte mítica. Folclórica, né, da região. Então, o ABC tem um potencial gigantesco de receber pessoas, principalmente por conta da solidez de movimentos, de coisas muito maravilhosas que acontecem. Em Santo André eu faço parte do Bloco Afroafirmativo Expresso dos Baianistas. É um grupo que eu considero um grupo que tem grande potencial de, além de reiterar a matriz africana, a cultura africana, de verdadeiramente trazer a realidade de que aqui em Santo André também é reduto, aqui no ABC também é reduto do samba. Aqui no ABC as pessoas também se aquilombam. Aqui no ABC é importante a gente... para mim é essa movimentação. Às vezes eu vou para São Paulo, chego na Parelha Luzia e conto todo mundo que é daqui. Então a gente também pode se encontrar aqui para reiterar essas coisas e receber pessoas de São Paulo. Intercâmbio, né? Esse intercâmbio, né? Então a gente tem essas expressividades presentes, solidificadas. Acho que a gente é uma região que culturalmente eu sou suspeita, eu tenho muito, muito, muito carinho pelo que eu já vivi, né? Da minha infância, da adolescência e agora na minha fase adulta, de quantas coisas eu conheci aqui, de qualidade musical, de teatro, de malabares, de todas as linguagens artísticas. Acho que tudo que eu vivi culturalmente no ABC trouxe também esse meu amor por todas as linguagens artísticas, assim, muito do que me foi apresentado aqui. E eu sei muito também do quanto eu já fui da movimentação de buscar fora. E eu fico muito feliz de hoje colocar minhas energias também em projetos que solidificam e valorizam o que a gente tem aqui. Muito legal. Resumindo, vou tentar sintetizar o que você disse. O ABC tem uma projeção muito boa para esse turismo ecológico, principalmente para Paranapiacaba, às vezes um pouco mal aproveitado. A região do Riacho Grande, que tem restaurante flutuante, tem coisas assim que é essa questão. A gente vive na região e pouco explora. E o que já vem daqui que é inerente, que é uma coisa que é os movimentos culturais e artísticos que já trazem essa força de intercâmbio, né? Sim, muito. O que já linka também com a última pergunta pra gente encerrar, que é a sua participação nos movimentos culturais da região. Fala pra gente como é que é. Você já explicou que no próprio Saraúz tem gente da Zona Sul, de Itapecerica, de Ribeirão, de Rio Grande da Serra, de São Bernardo, Santo André, São Caetano. Sarau Tapete, a mesma coisa, Capão Redondo, e seja lá mais de vários locais, né? Então já tem um pouco disso, né? Existe. Daria pra aumentar, né? Então fala pra gente um pouco dessa sua experiência. Eu sei que você queria mandar uma poesia no final aí, né? Eu tô ligado que você vai legal, mandar. né? Sempre importante. Só pra porque né, a relação com o movimento cultural da cidade é isso, né? São esses afloramentos. É a gente perceber que todas essas movimentações permitem a gente se conectar com pessoas, a conhecer pessoas que vão desabrochando a gente, vão trazendo pra gente essas outras realidades. Até a realidade de escrever uma poesia, de sentir a vontade pra falar. E a minha relação com os movimentos culturais da cidade é de amor gigantesco, de admiração, de força, de autoestima, de tratamento de carinho com o meu psicológico, assim, é o meu envolvimento com a frente cultural da região, porque eu percebo o quanto é uma realidade de pessoas compromissadas de traduzir as nossas verdades, né? Os movimentos de ruas têm esse compromisso e eu
Me sinto representada por essas linguagens. E eu imagino que depois da pandemia todos esses intercâmbios têm mais a crescer mesmo, porque hoje a gente já se reconhece e hoje a gente, por estar coletivamente atuando nesses movimentos culturais, a gente enxerga a importância da gente ouvir o outro, da gente estar com o outro. E essa é a minha emoção. Eu fico muito feliz com o espaço, assim, de estar aqui na Quarta Livre, que é um programa que já acontece lançando vários DJ. E agora, nesse formato, a gente pode contribuir, né, com essa questão que a gente está conversando, com a valorização, com a construção de uma memória, né? Que o que a gente está fazendo aqui é construir uma memória também, além de passar um conhecimento, o que a gente tem, o que a gente é. E é isso que é muito importante, é muito valoroso. Refletir sobre o nosso local, né? A nossa Sim, gente, a nossa cultura, né? Manda a poesia, vai, cara, só pra terminar. O Amo Nós é uma poesia que eu escrevi no tempo de pandemia, né? Precisamos amar mais. Precisamos amar mais. Hoje no nosso país morrem 2 pessoas por minuto. Causa da morte, Covid-19. Precisamos amar mais. Hoje no nosso país morre 1 pessoa negra a cada 23 minutos. Causa da morte, racismo. Precisamos amar mais. Hoje no nosso país, a cada 13 minutos, uma mulher é vítima de agressão ou morta. Causa da morte, machismo. Precisamos amar mais. Hoje no nosso país, registra-se a cada 16 horas mortes de pessoas LGBTQIA+. Causa da morte, LGBTQIA+, mais fobia. Precisamos amar mais. Amor não é fotografia em redes sociais. Eu queria falar de amor, não do amor romântico idealizado, mas do amor diverso, respeitado. Eu queria falar de amor, não do amor possessivo, do amor incondicional ao próximo, aquele, coletivo. Eu queria falar de amor, mas preciso dizer que nenhuma hashtag salvou vidas hoje. Eu queria falar de amor, mas só consigo dizer: precisamos amar mais, pois para amar, precisamos estar vivos. Muito axé, muito obrigada pelo espaço. E é Tamo nóis, junto, parceiro. cara. Maria, brigadão pela participação aqui. Sabia que ia ser muito enriquecedor pra gente aí. Entender um pouco de como funciona o turismo do Brasil, como funciona a movimentação cultural do turismo na nossa região. E com essa aula, né, com essa poesia maravilhosa aí que traz alguma sensibilidade, né, pra esse momento péssimo que a gente tá vivendo aí. E graças a Deus a gente tá conseguindo produzir conteúdo mesmo assim, né, nem que for um pouquinho, nem que for não a 100%, mas a gente está conseguindo produzir. Então eu agradeço aí. Esse é o primeiro episódio dos 4 especiais que vão vir. A gente vai ter muitos temas pertinentes, muitas dicas, muito conteúdo, muito DJ, muito bate-papo. E a gente espera vocês no próximo, certo? É nóis. Esse projeto é aprovado com recursos da Lei Federal Emergencial Cultural Aldir Blanc, projeto aprovado 44/2020.